Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui, voltando aos vídeos. Eu tentei melhorar um pouco a qualidade aí dos vídeos e tomara que eu esteja conseguindo. Acabei comprando bastante equipamentos, alguns já chegaram, outros não. Comprei coisas que nem sabia que existia. Estou, na verdade, aqui nesse desafio de aprender a mexer com esses equipamentos aqui, captação de áudio, vídeo, câmera, edição, qualidade de áudio, qualidade de imagem, cor, intensidade. Está sendo bastante desafiador. Mas o objetivo é melhorar a qualidade aqui dessas videoaulas e tomara que esteja dando certo. Eu sei que ainda tem muita falha, então já vai me desculpando aí ainda pelas falhas, mas o objetivo é melhorar sempre aqui, tá bom? Se possível, dá um like aí, dá uma moralzinha pra gente, porque não está sendo fácil. Eu sei que não é fácil para todo mundo, mas é um novo momento aí que estamos passando, tá? E se inscreva também no canal aí, quem sabe depois da quarentena a gente continue aí com a edição de vídeos aí, quem sabe? Vamos ver. Bom, vamos ao que interessa então. Nós estamos aqui, hoje estou falando para o público dos 6º semestres e 7º semestres. Vocês acabaram de fazer o anteprojeto agora e nós vamos passar para uma nova fase. A fase que nós vamos passar agora vai ser a fase da escrita do referencial teórico. Então, entre em contato com o orientador de vocês para tentar adequar toda essa parte do anteprojeto com o referencial teórico necessário para a execução da pesquisa. Alguns grupos ainda precisam adequar aí a questão do problema, adequar aí um pouco os objetivos. Tá? Entre em contato com o orientador para fechar essa questão aí, tá bom? Bom, então vamos lá. Como nós vamos falar de referencial teórico, é muito importante que a gente faça as citações, mas as citações de maneira correta, tá bom? Então hoje, esse material vocês já têm acesso. Então hoje nós vamos falar sobre as normas para citação, parte 1. Esse é um conteúdo bastante extenso, que a gente precisa estudar e hoje vai ser a primeira parte, tá bom? Então deixa eu passar aqui o slide. Bom, não estou tampando ninguém aqui. Preciso adequar esses slides aqui para esses vídeos, para não atrapalhar nada aqui a imagem. Bom, qual que é o objetivo nosso aqui hoje? É especificar as características exigíveis para a apresentação de citações em documentos. Ou seja, nós vamos... Deixa eu só colocar um S aqui. Pronto. Nós vamos estudar a forma correta de fazer a citação das fontes dentro do nosso referencial teórico. Tá? Essas normativas estão na ABNT, publicada em 2002, tá? E depois vocês podem ver aí materiais que tem na internet aí sobre as normas da ABNT para aprimorar um pouco mais esse estudo que nós estamos fazendo aqui. Tá? E aí com tudo isso nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer as definições, localização, regras gerais de apresentação, sistemas de chamada e notas de rodapé. Então hoje é só a primeira parte, depois nós teremos aí outras aulas com mais etapas e outras formas e ampliar a discussão sobre as normas de citação e utilização das regras da ABNT. Bom, então primeira coisa aqui, deixa eu só tirar eu daqui, colocar aqui em cima e diminuir um pouquinho mais a imagem. Pronto. Podemos citar informações verbais? Muita gente tem dúvida quanto a isso. Citações em outra língua podem ser traduzidas? Também tem gente que tem dúvida quanto a isso aí. Quais as expressões latinas usadas no texto? Em que ordem devemos citar os autores de um documento? Podemos citar o organizador de um documento? Citações diretas sempre devem estar entre aspas? São dúvidas gerais aí que sempre aparecem, tá? E nós vamos discutir bem detalhadamente aqui, tá? Bom, passa aqui
para o outro slide, o que são citações. O que acontece? Quando nós vamos fazer a citação, nós temos que tomar cuidado com o tipo de documento que nós vamos fazer a consulta. Eu sei que existem aí inúmeras fontes de pesquisas na internet, só que nós temos que filtrar. Eu aconselho vocês a buscarem essas informações com o orientador, né, para não ter nenhum tipo de problema quanto à escolha das fontes de pesquisa. Eu já revelei algumas fontes de pesquisas na sala de aula enquanto nós estávamos presencialmente, e algumas fontes de pesquisa que eu não aconselho a utilizarem, tá? Eu não vou falar aqui nome de empresas, só que a gente sabe que existem muitos sites e blogs aí, empresas de consultoria, muitas empresas têm informações bem verdadeiras, outras nem tanto. Nós temos que procurar então fontes confiáveis, livros, artigos científicos escritos por cientistas. Tem muita gente que escreve artigos aí, mas não são cientistas da nossa área, não são cientistas das ciências contábeis ou das ciências da administração, mas são profissionais de outras áreas que também escrevem sobre administração, ciências contábeis, mas se nós temos acesso aos livros de autores consagrados da nossa ciência, se nós temos aí inúmeros artigos publicados por especialistas da nossa área, por que não usar esses mesmos, né? Então nós temos um grande número aí de fontes, tá, confiáveis. Procurem aí o orientador de vocês. É sempre bom a gente buscar livros, os sites de congressos, seminários, os simpósios. Existe lá sempre as pastas chamadas anais de publicações ou anais de congressos. É o documento que reúne os artigos que são discutidos nos eventos acadêmicos, tá? E na internet tem vários desses vários anais de congressos e seminários, tá? E busquem auxílio do orientador também nessa tarefa. A escrita, ela tem que ter ali um mix de vários autores conversando dentro do mesmo texto. Às vezes a gente vê grupos que fica só em legislação e se baseia somente em uma lei ou um artigo só e acha que isso é o suficiente para o referencial teórico. Não é. Nós precisamos, sim, quando necessário, usar a legislação, mas nós precisamos colocar autores consagrados, autores que são academicamente reconhecidos, né, são respeitados. Nós precisamos colocar também publicação de artigos atuais, pesquisadores aí da nossa área que estão publicando aí as suas pesquisas e colocar todo mundo para conversar, para dialogar dentro do nosso referencial teórico. Então essa é a etapa que vocês vão fazer agora para acrescentar e entregar no próximo mês na N2. Nós precisamos agora escrever o referencial teórico. Tá? E o que nós vamos escrever? Cada grupo tem ali o seu tema e vai escrever a teoria que é necessária e suficiente para a fundamentação dos dados. Bom, então, como assim, professor? Que é necessária e suficiente para a fundamentação dos dados? Os dados que eu falo são os dados de pesquisa. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais a minha imagem aqui. Os dados de pesquisa. Procurem com o orientador. Olha, qual é a legislação, qual é o autor, que livro, que artigo que a gente pode pesquisar nesse momento para a gente fazer a nossa escrita teórica, fazer as citações. Então o orientador, todos os professores da faculdade são bem experientes e terão condições de auxiliá-los nesse momento. Tá bom? Não se preocupem por enquanto agora com questionário, com pesquisa, que isso aí vai ser para o próximo semestre. Vamos focar agora na escrita do referencial teórico, claro que de acordo com as normas da ABNT, certo? Tá, então vamos falar aqui do
das citações. Eu vou tentar fazer um vídeo não muito longo, tá? Vou tentar ficar aí até os 30 minutos aqui no vídeo para não ficar muito cansativo, tá bom? As citações são as ideias retiradas dos textos lidos e servem para dar a fundamentação teórica para os trabalhos acadêmicos, comprovando a fonte das quais foram extraídas. Ou seja, as citações, né, é a escrita daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente pesquisa. Então, nós temos que fazer um filtro muito cuidadoso nesse momento, porque muito interessante as leituras, os estudos, né, e todas as fontes aí, os livros, né, os artigos que nós vamos pesquisar, e dá aquela sensação que a gente precisa escrever tudo, porque tudo é muito importante. Só que a gente tem que ter agora uma cautela, um cuidado, porque existe sim muita coisa que é importante dentro da literatura, mas nem tudo é importante para a pesquisa em si. Nós temos que focar naquilo que é importante para a nossa pesquisa. De repente a gente acha as coisas assim muito interessantes, mas ela vai ser importante de repente para um outro artigo. Tá? Então vamos tentar ser bem detalhista e cuidadoso para escrever somente aquilo que interessa para a nossa pesquisa. E tomando cuidado do quê? Um cuidado para a gente não sair do assunto. Por isso que eu foco tanto na questão da pergunta norteadora. Às vezes a gente vai escrevendo, a gente escreve, se empolga e acaba escrevendo coisas que estão fora do foco. A gente tem que tomar muito esse cuidado, tá bom? Deixa eu diminuir aqui. Vamos para o próximo slide. Próximo slide. Bom, por que fazer citações? Dar credibilidade e fundamentação ao trabalho científico. Um trabalho acadêmico, ele só tem a característica de um trabalho acadêmico se tiver as citações dos autores, e de autores que são reconhecidos pela academia. Se a gente escreve pela nossa experiência, isso não vale. Ah, professor, mas eu já trabalho há 20 anos, quer dizer que tudo que eu sei não é válido? É claro que é válido. Só que para a pesquisa em si, para o nosso trabalho, precisa ter a citação dos autores, né, da legislação, dos artigos, para que tenha um reconhecimento acadêmico, uma fundamentação acadêmica. Então, gente, não tem como não citar o autor. Precisa citar o autor em todas as situações. Bom? A gente faz citação também por quê? Para fornecer informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos na área de pesquisa, fornecer exemplos de pontos de vista semelhantes ou não sobre o assunto de sua pesquisa. Ou seja, nós temos que buscar os autores que tratam do nosso assunto. Professor, mas tem 1, 2, 3 autores que estão falando muito próximos do meu tema. Ótimo! Cita eles, usa esses 3 autores e faz uma citação só, mas fazendo referência que aquela ideia está presente nos documentos de 3 autores, de um autor, de 2 autores, enfim. Isso é muito importante, a gente colocar os autores para conversarem dentro do nosso texto. Tá bom? Então vamos aqui para o próximo slide. Produção, próximo slide. Isso. Quais os tipos de citação? Isso é muito importante, porque às vezes eu vejo grupos que ficam somente em um tipo de citação, e muitas vezes a citação direta, por determinada razão, assim que vocês vão entender no decorrer aí da pesquisa, ou grupos que não fazem citação direta e vai só para a citação indireta. Bom, na verdade precisa ter um equilíbrio e saber utilizar as citações, mas eu vou detalhar aqui agora para vocês. Vamos lá. A citação direta, ela contém até 3 linhas dentro do parágrafo. Se ultrapassar as 3 linhas, aí ela precisa ter um recuo. Recuar 5 centímetros para a direita e diminuir a fonte no parágrafo justificado. Então é aquela citação que a gente encontra as aspas. A citação direta também é chamada de citação ipsis literis. É um termo em latim que a gente usa para falar que uma citação é uma citação direta.
E a característica da citação direta é aquela citação que nós vamos fazer a transcrição exata do que está escrito no livro, do que está escrito na legislação, do que está escrito em um artigo. A citação direta, ela não pode ser alterada. Então, nós precisamos tomar alguns cuidados. Até 3 linhas, a citação fica dentro do parágrafo, só que a gente separa por aspas. Não é necessário o itálico. Se passar de 5 linhas, aí nós fazemos o recuo, 5 centímetros para a direita, e diminui a fonte para a fonte 11. No entanto, o que acontece? A citação direta, ela precisa conter o número da página em toda a situação. Se ela estiver dentro do parágrafo ou se ela estiver no recuo, é necessário ter a página, a descrição da página, tá bom? Na citação direta precisa da página. Estou insistindo nisso, certo? Bom, agora qual é o outro tipo de citação que a gente pode fazer? É a citação indireta. É a citação parafraseada. É aquela citação no qual a gente escreve com nossas palavras, mas assim, tomando um determinado cuidado. Porque a gente não pode inventar coisas. Nós temos que ler ali o livro, ler lá o artigo, ter o nosso entendimento e fazer a transcrição, né, com as nossas palavras, só que sem inventar coisas. A gente não pode falar assim, como a citação indireta é por paráfrases, então eu posso escrever aqui abertamente. Olha, cuidado com isso, porque às vezes a gente se empolga numa escrita e acaba misturando assuntos, misturando ideias de outros autores. Então a gente escreve com nossas próprias palavras, sim, claro, mas sem inventar moda, tá? Sem inventar coisas, sem colocar palavras na boca aí dos autores. A citação indireta não precisa da indicação do número da página, tá? Ela não precisa. No entanto, precisa da indicação do ano da publicação do documento que vocês estão usando, tá bom? Isso é muito importante destacar. Tá, professor, quando que eu vou fazer uma citação direta e quando vou fazer uma citação indireta? Olha, em geral, as citações que nós fazemos são citações indiretas, citações parafraseadas. E quando que eu vou usar uma citação direta, ou seja, a citação ipsis literis? A citação ipsis literis, nós vamos fazer a utilização dela quando, assim, nós temos uma definição, nós temos ali algo que a gente percebe que não vale a pena ser mexido. Da forma como que está escrito, está muito bem colocado ali, e é uma definição, né, é um conceito que a gente pode fazer a transcrição literal. Fazer a citação direta, ipsis literis, de acordo com o que o autor escreveu, da mesma forma, tá? Copia e cola lá, né? Cuidado com esse Ctrl+C, Ctrl+V. Eu estou falando de citação direta, tá, gente? Citação direta. É exatamente da forma com que o autor escreveu. Colocou lá no livro, no artigo, ou do jeito que está a citação. Eu vejo que muitas vezes tem grupo que só põe citação direta. Porque falar, professor, dá muito trabalho ficar parafraseando. Gente, sinto muito. Sinto muito. Mas tem que ter um equilíbrio. E as citações diretas, essa ipsis literis, é só quando tem uma definição, um conceito, que a gente percebe, não vale a pena a gente mexer nesse texto, então coloca a citação direta, a ipsis literis. Do resto, do contrário, a gente usa, em geral, as citações parafraseadas. Bom, então, dando continuidade aqui, vamos para o próximo slide. Próximo slide, produção, isso. Bom, então vamos falar um pouquinho mais aqui da citação direta, deixa eu só sair daqui. Isso, bom, aqui está bom. Então a citação direta é a transcrição, cópia de um parágrafo, frase ou uma expressão, usando as mesmas palavras do autor do trabalho, com a indicação da fonte consultada. Deve-se conservar a grafia,
a pontuação, incoerências, erros de ortografia, erros de concordância. Quando a gente fala que a cópia literal é a cópia literal. Eu já vi aí, né, na longa carreira acadêmica, professores de algumas universidades que falam que assim, olha, não traz os erros de português, dá uma consertada se você sabe que de repente tem um S, mas a palavra é com 2 S's, tem um cedilha ali, alguma coisa, conserta, tal, enfim. Tem professor que fala que sim, não, tem que ser de acordo com o que está lá, com erro e tudo, vai assim mesmo, tá? Aqui na Faculdade de Diadema, a gente procura sempre fontes, claro, de pesquisas de autores aí acadêmicos, pesquisadores, que em geral não vai ter erros tão grotescos. Mas, se aparecer, né, a gente sempre considera que a gente pode mudar aí alguma coisa. Ah, é com S, mas está com C cedilha. Tá bom, então põe um S lá, desde que não vai alterar em nada o contexto, não vai alterar em nada ali a mensagem que o autor trouxe da situação, tá bom? Mas tome muito cuidado com isso aí, tá bom? Tome muito cuidado com isso, para não cair nenhum tipo de erro na hora de fazer a citação. Essa é a citação direta. Vamos para o próximo slide aqui. Então, a citação direta, deixa eu tirar aqui a minha imagem, eu acho que vou ter que diminuir bastante aqui a minha imagem. Vou ter que mexer nesses slides aqui. Pronto. Então, a citação direta com até 3 linhas devem ser inseridas no texto, entre aspas duplas, com a indicação do sobrenome do autor, ano, volume, se houver, e número da página entre parênteses. Então, aqui tem um exemplo de como a gente faz a citação direta. Cruz e Ribeiro são os nomes dos autores. Abre parênteses. Ano de publicação, vírgula. P. Ponto. Lembrando que esse P é minúsculo. 176 é o número da página. Então, em uma citação direta, precisa ter todos esses elementos. Afirmam que, abre aspas, uma citação textual quando há transcrição literal do texto do autor. Fecha aspas. Abre aspas quando for o início da palavra do autor. Fecha aspas quando o autor parou de falar. Então a gente percebe ali, ó, Cruz e Ribeiro, 2004, P.176, afirmam que até aí não é o autor. A partir da aspas, sim, é o autor que fala. Agora, professor, por que tem essas reticências, né, esses 3 pontinhos em colchetes? Significa que o autor, ele fala coisas, né, anterior a essa citação. Então, esse trecho do autor que foi citado, na verdade, ele não começa, como está escrito aí, uma citação é textual quando a transcrição. Na verdade, existem coisas escritas anteriormente. Tá? Então, essa aspas só serve para isso, para indicar que tem coisas que o autor falou sobre a citação direta, mas que na escrita vai aparecer somente de um trecho para frente. Bom? Então, aqui são nossas características da citação direta até 3 linhas. Vamos continuar aqui. Continuando ainda com mais exemplos. Solomons e Friel, 2009, volume 2, P.405. Esse V2 significa que é uma obra de 2 volumes. Então a gente tem que tomar cuidado também para fazer esse tipo de citação. E aí vem, afirma que, abre aspas e fecha aspas quando terminar a citação. Embaixo, mais um exemplo. Houve sol e grande sol naquele domingo de 1888. Em eu, o Senado voltou à lei que a regente sancionou. Aspas no final significa que o autor não parou ali, ele tem mais coisas escritas, mas a citação foi somente até aquele momento. E essa citação, né, a Assis, 1994, B.3, P. e a página está no final da citação. Também é permitido fazer
assim, dessa forma, tá bom? Próximo slide. Agora, uma citação direta com mais de 3 linhas. Com mais de 3 linhas, aí sim vai ser necessário o recuo 5 centímetros para a direita. Então aqui, ó, aqui está 4 centímetros, gente, mas a gente vai usar 5 centímetros à direita, tá bom? A gente pega ali da esquerda para a direita. E aí vem, a gente faz a citação com recuo e diminui a fonte. E repara que lá no final é que vai aparecer o autor, ano e o número da página. Mas também a gente pode colocar isso no começo do parágrafo. Então, na segunda citação, a gente pode ver lá, ó, de acordo com Tashizawa e Mendes, 2009, página 59, aí depois disso vem a citação. Também pode. Então, a gente pode usar essas duas maneiras para fazer a citação direta. Tá bom? Continuando aqui, citação indireta. Agora, essa citação direta é aquela que é parafraseada. A gente precisa colocar o autor para conversar aqui, tá bom? O autor para conversar aqui no texto e a gente vai colocar as nossas próprias palavras. Claro, com aquelas ressalvas que eu falei anteriormente, tá bom? Transcrição da ideia de um autor, usando outras palavras, conservando o sentido do texto original. Não se utiliza aspas. A indicação das páginas consultadas é opcional. Então, olha só como já mudou aqui o esquema da citação indireta. Nós temos aqui, nessa citação indireta, que nós podemos usar outras palavras, não precisa dar número da página e não usam aspas. Vamos continuar aqui. Próximo slide. Na citação indireta. Então tem um exemplo aqui, para a gente ver um pouquinho. Com efeito, Sword Look 2009,P.322 defendem a avaliação institucional participativa como alternativa para se potencializar a adesão dos agentes da escola a projetos de qualificação do ensino. Bom, então esse aqui é um exemplo de uma paráfrase. Aqui colocou o número da página opcional. Gente, para não ter confusão, não utilizem o número da página. Tá? É opcional? Posso usar? Pode, mas vamos combinar isso. Utilize o número da página somente quando for a citação direta. A citação ipsis literis, aquela que a gente copia, faz a transcrição. Tá? Agora, quando for uma paráfrase, escrever com as nossas próprias palavras, vamos colocar somente o nome do autor e o ano de publicação. Não vamos utilizar a página, tá? Para a gente não confundir. O segundo parágrafo aqui, ó. Toda a ciência utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus propósitos. Quaisquer que sejam os métodos ou procedimentos empregados. Marconi, Lakatos, 2007. Repara que aqui apareceu somente os autores e o ano, não teve o número da página. Então vamos combinar isso. Citação indireta parafraseada, não vamos usar o número da página para não confundir. Tá bom? Próximo slide aqui. Produção, próximo slide, produção. Então vamos lá. Citação de citação. Pode acontecer? Claro que pode. Citação de citação. Quando a gente vai ler um livro, um artigo, e aí a gente percebe que tem ali uma citação de um autor que é muito importante para a nossa pesquisa. A gente quer utilizar exatamente aquele trecho da leitura que nós estamos fazendo. Tá. Então é um autor que foi utilizado por um outro autor. Isso é possível sim, só que a gente tem que fazer indicação. Citação de citação é a transcrição direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vejo que muitos trabalhos, as pessoas utilizam citações dentro de um autor, de um livro, de um artigo,
como se o grupo tivesse tido acesso àquele livro, acesso àquela revista ou acesso àquele artigo, mas muitas vezes não. E esquecem de fazer a indicação correta de que estou citando um autor que está dentro de um outro autor. Isso não é permitido. E a gente precisa seguir as normas da BNT corretamente para não correr o risco de ter esse erro. Tudo bem? Bom, voltando aqui. Utiliza-se o termo em latim apud. Apud significa citado por. Devo obedecer ao mesmo critério da citação direta e indireta. Gente, sempre assim. Usa o apud para falar que nós estamos citando um autor, só que nós achamos esse autor dentro de um livro de uma outra pessoa. Isso é importante utilizar na nossa escrita do referencial teórico. Aparece na lista de referência apenas os trabalhos dos autores citantes, tá? Então, lá nas referências, lá embaixo, não precisa colocar o autor que está dentro de outro autor. Não, utiliza-se lá nas referências bibliográficas somente o livro, o artigo que você realmente teve acesso, tá bom? Então, vamos lá, próximo slide. Então, exemplos de citação, No texto, Paulino et al. Esse et al, ou tem gente que prefere falar et al, termos em latim, significa que é Paulino, entre outros autores, só teve mais pessoas ali. Abre parênteses, 2003, Apud, Andrade, 2010. Ressaltam que o tipo de suprimento depende da composição química do pasto. O que significa? Isso significa que foi uma citação indireta, parafraseada. Repara que aqui não tem o número da página. Então, quando for citação indireta, aquela parafraseada, não vamos fazer a indicação da página. E o que significa essa citação aqui? O Paulino, ele está dentro do livro de Andrade. Só que a gente não teve o acesso ao livro de Paulino. Só que a gente teve acesso ao livro de Andrade. Então, a citação com apud, ela serve para isso. Para indicar que nós estamos lendo o livro de Andrade 2010. E dentro do livro de Andrade 2010, nós encontramos uma citação de Paulino. Tá bom? Então isso é apud. Paulino, que estava dentro do livro de Andrade, só que a gente achou muito interessante a citação e vamos utilizar no nosso referencial teórico. Tá bom? Na referência, Andrade, Eunice Maia, de Seminário e o Manejo dos Recursos Naturais, uma proposta do uso adequado do capital natural, Fortaleza, Imprensa Universitária, da UFC 2010, 396 páginas. Essa é a maneira que a gente vai fazer a escrita das referências bibliográficas. Repara que Paulino não entra aqui na referência. Lá na referência bibliográfica, quem vai aparecer é Andrade. Tá bom? Paulino não precisa constar nas referências bibliográficas, porque nós não lemos Paulino, nós lemos uma citação dele que está dentro de Andrade. Bom, ainda mais um exemplo aqui de citação. No texto, repara que está entre aspas. Se está entre aspas, é uma citação direta, ipsis literis, aquela que é simplesmente copiada. Um texto é citado para ser interpretado ou para dar apoio a uma interpretação. Fecha aspas. Aí parênteses. Eco, 1983, P.121. Apud. Koch, 2009, P.147. O que significa isso? Significa que esse trecho que foi utilizado, quem escreveu ele foi Eco, em 1983. Só que nós não lemos esse trabalho de Eco de 1983. O livro ou artigo que nós estamos lendo é Koch, de 2009. E dentro do livro de Koch, de 2009, é que tem a citação de Eco de 1983. Só que, como tem aspas, significa que é uma citação direta.
Ou seja, nós temos que fazer a indicação da página 2 vezes. A página que esse trecho está dentro da obra de Eco, de 1983, e a citação, né, que está dentro do livro de Koch, em 2009, e a página que se encontra lá também. E aí lá nas referências biográficas, olha só como a gente vai escrever. Koch, vírgula, José Carlos, né? Então a gente começa pelo último sobrenome, vírgula, aí vem o nome da pessoa, do autor. Fundamentos de metodologia científica, 2 pontos. Teoria da ciência e iniciação científica, a 28ª edição. Petrópolis é a cidade, Vozes é a editora, vírgula, 2009 é o ano de publicação, 182p é a quantidade de páginas que tem no livro de Koch. Bom, agora vamos falar da citação de informação verbal. O que significa isso? Em caso de dados obtidos por informação verbal, palestras, debates, comunicações, né, que nós temos acesso aí, agora nem tanto por causa da pandemia, mas, né, existem documentos aí de palestras, debates, né, rodas de conversas, fóruns, enfim, indicar entre parênteses a expressão informal da informação verbal e dos dados disponíveis devem ser mencionados somente em notas de rodapé. Então, vamos verificar aqui no exemplo como que a gente pode fazer a citação de uma palestra, de um debate, de um fórum, uma roda de conversa. No texto, se for dentro do texto essa citação, verifique se o seu e-mail está cadastrado e atualizado no sistema Pergamum, para que você possa receber os e-mails da biblioteca. Aí vem, abre parênteses, informação verbal, e aí tem esse número 1. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui a minha imagem. Pronto. Estava tampando aqui, desculpa, eu estou ainda me adaptando com essas formas aqui de gravação de vídeo. Então o que acontece? Aqui nós temos um exemplo de como que essa citação foi feita dentro do texto, tá? Entre parênteses, informação verbal. Isso já faz a indicação de que essa citação não está em livros, não está não está em artigos, não está em nenhum tipo de documento. Foi uma citação de informação verbal, tá? De uma palestra aí que a gente teve acesso, de um fórum, roda de conversa, enfim. Só que como que a gente vai fazer os créditos do autor? A gente vai fazer por nota de rodapé. Percebam que acima do parênteses tem o número 1. E aí lá embaixo na página a gente faz lá no Word a gente coloca lá inserir nota de rodapé. E aí lá embaixo a gente vai fazer essa referência. Informação fornecida por Isânia Castro no curso Biblioteca Pra Que Te Quero. Iniciação da pesquisa e ao uso dos recursos informacionais, realizado em Fortaleza em maio de 2013. Então aqui a gente faz uma descrição de onde a gente pegou essa informação, a gente coloca lá a cidade, o ano, e a gente pode também colocar o tipo de evento, qual foi o seminário, qual foi o congresso, de repente um programa de televisão, aí um vídeo técnico, enfim. A gente precisa fazer a descrição de uma informação verbal na hora de fazer a citação, certo? Continuando aqui. Citação de obras em fase de elaboração. A gente procura sempre buscar fontes de obras que já estejam prontas, mas se de repente algum grupo precisa citar alguma obra que ainda está em construção, então aqui está um exemplo. A normalização de documentos técnicos científicos tem como finalidade tornar eficaz a comunicação no meio acadêmico. A gente abre parênteses em fase de elaboração. Aí repara que depois do parênteses tem o número 2 em cima. Significa que é a segunda nota de rodapé que nós vamos fazer dentro do nosso trabalho. Aí lá embaixo vai ali a explicação e detalhamento dessa citação. Normas para apresentação de trabalhos acadêmicos da Universidade Federal do Ceará,
de autoria da Comissão de Normalização a ser editado pela editora da UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, 2013. Então, de repente, tem aí uma norma, tem um processo que não está ainda finalizado, só que a gente sabe que existem aí documentos e evidências, então a gente faz essa indicação de que aquilo que nós estamos fazendo citação ainda não está concluído, é uma obra que ainda está em conclusão, e a gente precisa fazer essa evidência na nossa citação. Bom, supressões em citações. É quando a gente vai fazer ali uma redução, é quando nós vamos fazer ali uma redução, um corte na nossa citação. A gente sempre vai usar colchetes e aspas para isso. As supressões de uma citação são indicadas usando-se colchetes e reticências. As omissões em citação são permitidas quando essas não alteram o sentido do texto. Então, toma cautela aí, porque de repente a gente vai retirar uma palavra-chave, uma frase-chave, ali a gente pode dar um outro sentido para o texto, tá? Só tomar um pouco de cuidado com isso. Então, aqui está um exemplo. Nascimento, 2008, P.2, aponta que, abriu aspas, significa que a partir dali é a citação do autor. Só que essa aspas já começa com essas reticências, ou seja, existem coisas escritas antes aí dessa supressão. A biblioteca universitária, aí já tem ali um trecho que foi retirado. Precisa estar atenta às mudanças tecnológicas e educacionais, adequando os seus serviços e acompanhando-os aos novos paradigmas. Mais uma supressão ali, retirou mais um trechinho. Fechou aspas, da educação. Onde tem aspas, é a citação do autor. E essa reticência significa que trechos foram retirados. Se tem aspas, precisa ter o autor, o ano e a data de publicação e o número da página. Se tem aspas, significa que é uma citação direta. Agora, interpolações, acréscimos ou comentários em citações. Isso também é uma parte bastante importante. As interpolações, acréscimos ou comentários em uma citação são indicadas utilizando-se colchetes. Simplesmente assim, colchetes. Então tem aí o exemplo. Nesse sentido, se reconhece no processo de produção rural a utilização de formas primitivas de uso da energia. Esse que está entre aspas, escrito fotossíntese, significa que é um acréscimo, que não consta na citação original. Ou seja, o pesquisador ali, quem vai fazer essa citação, no caso vocês, de repente tem uma citação ali que vocês querem colocar uma palavra-chave ali para complementar a citação do autor, então vocês podem colocar esse colchete, mas lembrando que é só um complemento e que não pode tirar a originalidade da citação do autor. Como tem aspas, então precisa do nome do autor, ano de publicação e o número da página. Tem aspas, então uma citação direta. E, para a gente terminar essa primeira parte, nós temos aqui, agora, a ênfase ou destaque em citação. Tá? A ênfase ou destaque em uma citação pode ser dada usando-se sublinhado ou negrito ou itálico. Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Deve constar a informação, entre aspas, grifo nosso, após a página separada por vírgula. Por que isso? Porque quando a gente vai fazer um tipo de ênfase de alguma palavra-chave, de uma frase dentro de uma citação, nós precisamos mostrar de que essa ênfase foi dada por nós e que não consta no original. Então, a gente vai abrir ali as aspas e colocar grifo nosso, ou seja, esse destaque foi nós que escolhemos colocar nessa citação e ela não existe lá no original. Então vamos ver o exemplo.
Dias e Pires, 2004, Apud Duarte, 2009, vírgula P.16, grifo nosso. Definem estudos de usuários como. E aí vem a citação, e repara que nessa citação tem um sublinhado. Esse sublinhado não consta no original. Foi o autor que resolveu dar um destaque sublinhando essas frases. Por isso que antes ele colocou lá grifo nosso. Bom? Bom, gente, essa é a primeira parte, né? A nossa aula, essa primeira parte ficou longa, nós passamos aí dos 40 minutos de aula. E a intenção não é fazer aulas tão grandes assim, mas é que o assunto é bem longo e extenso mesmo. Então, vou pedir mais uma vez aí, dá uma moral pra gente, dá um like aí nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ajuda aí, me perdoa aí pelas falhas, estou ainda aprendendo a fazer vídeos, edição, vídeo, áudio, imagem, aprendendo a mexer aqui com esses equipamentos que eu nem sabia que existiam, jogo de câmera, enfim, bastante desafiador para mim, mas eu espero que esse vídeo já seja com uma qualidade melhor que os anteriores e que os próximos vídeos tenham aí uma qualidade muito melhor, tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço, saudade de vocês, se cuidem e se Deus quiser nós estaremos aí em breve juntos lá na faculdade, tá bom? Então, tchau, se cuidem, bons estudos, até mais, valeu, tchau.